temos também o recrutamento misto. Nós temos alguns objetivos no nosso treinamento e os principais são capacitar você treinando a lidar com as atividades de recursos humanos, dando suporte e assistência à supervisão ou coordenação, ou ainda à gerência, tendo conhecimento das principais atividades do setor. Ou seja, queremos que você consiga atuar em todas as áreas de recursos humanos. Claro, você não será um especialista em recursos humanos, será um assistente de RH. Poderá atuar em todas essas áreas, tendo uma supervisão, uma coordenação ou uma gerência que guie o seu caminho. E também que você possa ter a capacidade de reconhecer e agir nas demandas desse setor. É um setor muito amplo, com muitas atividades. É, em geral, onde tudo começa na empresa. O funcionário entra através do RH e se desliga através do RH. Então, as atividades realmente são muitas e são muito complexas. Aqui, você terá a capacidade de reconhecer e agir nessas demandas, nas principais demandas do setor. Estas são algumas das questões que você será capaz de responder ao final deste curso. Especialmente o que são recursos humanos, nós daremos a você a distinção dos setores. Recursos humanos é normalmente confundido com algumas atividades que não são específicas da área, podem incorporar, mas não são específicas. As suas atividades principais, o perfil do profissional, isso é muito importante. Todo profissional de todas as áreas tem um perfil adequado a ele. É claro que com as mudanças, com a tecnologia, com o avanço das atividades, muitas coisas mudam. E com o tempo, o perfil do RH também tem mudado. Hoje nós temos formações mais variadas para a área, porém você conhecerá as principais. Como é que a gente consegue participar do planejamento estratégico da empresa? A gente fala muito em RH estratégico, mas afinal, o que é ser um RH estratégico? O que é ser um RH parceiro da empresa? E qual é a importância desse setor? Vamos lá? Vamos iniciar o módulo 1 do nosso curso. Vamos começar pela distinção entre recursos humanos e departamento pessoal. Muito se fala realmente a respeito das duas. E a maioria dos profissionais já conhece essas duas áreas, porém, talvez não saiba a distinção entre elas. Muitas pessoas confundem, acham que DP é o mesmo que RH. Em algumas empresas, acaba sendo quase assim, pois algumas delas optam por ter apenas uma gerência para as duas áreas. Ou seja, temos profissionais diversificados, fazendo atividades diferentes, porém que compõem uma única área, um único setor, chamado de gestão de pessoas, de recursos humanos, especificamente, ou de outros nomes mais atuais, mais modernos. Porém, o RH continua ainda sendo muito utilizado. Então, o setor de recursos humanos pode ser dividido entre essas atividades de RH e as atividades de TP, ou serem distintos. Quando eles são distintos, nós temos profissionais em áreas diferentes, principalmente em salas diferentes, porque assim não há uma mistura de atividades. Às vezes um profissional vai até o RH para falar de uma questão mais pessoal, e quem vai ao departamento pessoal procura falar de questões mais burocráticas. Então, quando há essa separação, essa distinção, existem, em geral, salas diferentes. E quando não há esta distinção, percebemos que, na maioria das vezes, realmente, são empresas menores, com um número de profissionais reduzidos, e até de candidatos também para vagas. Se são profissionais reduzidos, existe menos vagas. Sendo assim, o profissional de RH acaba sendo mais polivalente, acaba atuando em mais áreas, mais atividades dentro do setor e conhecendo um pouco mais de cada uma delas. Mas vamos à distinção específica entre RH e DP. Departamento pessoal. Através do departamento pessoal, nós sabemos como será a nossa folha de pagamento, ou seja, o que a gente tem para receber naquele mês, quais foram os descontos, descontos legais ou descontos por faltas, atrasos. Temos ali o controle do nosso absenteísmo, temos o controle de admissão, rescisão, férias, benefícios. Falamos para você anteriormente
que o recursos humanos é responsável pela entrada e saída do profissional. Exatamente. No RH, nós temos o recrutamento e seleção e a entrevista de desligamento. No DP, nós temos a admissão. A partir do momento em que o profissional foi selecionado, é aquele que vai entrar na empresa, naquele cargo, ele é encaminhado ao setor de departamento pessoal, leva toda a sua documentação e tem o seu contrato de trabalho realizado. A partir daí, ele se torna efetivamente um profissional daquela empresa, um empregado daquela empresa. Porém, quando ele sai da empresa, é também no departamento pessoal que os seus cálculos são feitos. Ali, ele fará a sua rescisão, que é esse cálculo de saída, seja saída por justa causa, por quebra contratual, seja saída sem justa causa, porque a empresa decidiu fazer a demissão ou porque o profissional pediu a demissão. Qualquer tipo de rescisão ou quebra contratual passa pelo departamento pessoal. As férias também são de responsabilidade do DP, esse cálculo é responsabilidade do DP, assim como os benefícios passam por ele. Se a empresa tem benefício como previdência privada, por exemplo, PLR, que é a participação em lucros e resultados, também passa pelo departamento pessoal. Mas os benefícios legais, que são vale transporte, vale refeição, esses também são controlados pelo departamento pessoal. Assim como qualquer outro, seguro de vida, alimentação no local, alimentação fora, todos eles passam pelo departamento pessoal. Se houver um seguro-saúde, seguro odontológico, dependendo da empresa, pode ser que, sendo de porte grande, tenha a necessidade de um único profissional para cuidar de benefícios, por exemplo, dentro do setor de departamento pessoal ou da área de departamento pessoal. Já o recursos humanos cuida do recrutamento e seleção, da gestão de talentos, como vem sendo chamado atualmente, o treinamento e desenvolvimento ou capacitação e desenvolvimento, mapeamento de competências, que são as competências que o profissional já tem ao entrar na empresa e aquelas que ele precisa desenvolver para exercer o seu cargo naquela empresa. Faz também desenvolvimento de equipes, cuida da gestão de mudanças, porque muitas vezes as empresas passam por mudanças, sejam fusões, aquisições ou mudanças internas mesmo. E em muitos casos as equipes têm resistência a essas mudanças. Cabe ao RH observar e atuar junto a isso. Cuida também da questão do clima organizacional. Verifica como está o clima na empresa, como as pessoas estão se percebendo, se relacionando e, se houver algum problema, atua na melhoria deste. Cuida da avaliação de desempenho, seja avaliação de desempenho de experiência ou avaliação anual. E cuida também dos cargos e salários. O planejamento de cargos e salários, a homologação desse planejamento junto ao sindicato, ele pode ser homologado ou não, pode ser algo interno apenas. Muitas das vezes, por questões burocráticas, as empresas optam por ser algo interno, mas já há um movimento até mesmo dos funcionários para que isso seja homologado e realmente seguido. Vamos ver mais à frente como isso acontece. Vamos conhecer agora um pouco mais de cada uma das atividades de RH citadas anteriormente. Em algumas empresas, especialmente as de porte grande, os profissionais são especialistas. Por que especialistas? Como existe um número grande de profissionais a serem cuidados pelo setor de recursos humanos, é importante que cada atividade tenha uma pessoa específica para cuidar dela. Assim, ele se torna especialista em recrutamento e seleção, especialista em treinamento e desenvolvimento, especialista em avaliação de desempenho, até para que este profissional consiga realizar o seu trabalho a contento. Já em empresas menores, onde há um número reduzido de profissionais, pode ser que o RH seja generalista. O profissional de RH execute todas essas atividades, ou quase todas elas, sozinho. Que exista uma equipe menor no setor de recursos humanos. Vamos então conhecer as atividades. Aqui falamos em recrutamento ou atração de profissionais.
Por que usamos o termo atração? Hoje, as empresas cada vez mais buscam profissionais capacitados. Elas não querem somente buscar, elas querem reter. Então, a questão da atração é porque a empresa se mostra uma empresa realmente atrativa. Parece redundante, mas é exatamente isso. Nós buscamos profissionais que se identifiquem com o perfil da empresa, com a visão, missão, os valores da empresa, e a partir daí vamos tentar a retenção deste profissional. Através do recrutamento, nós vamos apenas buscar os profissionais que pareçam preencher os requisitos que nós queremos. Temos os currículos. Através da análise dos currículos, nós vamos observar se este profissional tem todo aquele perfil que a área solicitante daquele cargo exige. Ou seja, se nós estamos recrutando alguém para a área financeira, nós já temos um perfil pré-determinado para a área financeira e uma descrição de cargos desta área. A partir disso, vamos buscar no mercado quem se encaixa neste perfil, no mercado ou internamente. Como e por que recrutar? Nós temos algumas formas variadas de recrutamento e temos também alguns motivos específicos para recrutar profissionais. Dentre as formas, elas podem ser externas, internas ou mistas. Como assim? O recrutamento interno é aquele em que você busca os seus profissionais dentro da empresa mesmo. Claro, existem vantagens e desvantagens. Vamos listar aqui para vocês algumas vantagens. A equipe se torna mais motivada. Por quê? Porque o RH e o setor solicitante olham para dentro da empresa e ali eles vão buscar os seus talentos. Não há necessidade de olhar para fora. Busca-se valorizar o que nós já temos na empresa, os profissionais que já existem. Há uma redução de custo de recrutamento e seleção, obviamente, eu não vou precisar gastar um pouco mais de tempo buscando no mercado essa pessoa, eu já vou conhecer esse profissional, porque eu vou ter também uma redução nos custos de treinamento, porque ele já conhece a empresa, já conhece a visão, missão, os valores, já está encaixado, digamos assim, no perfil da empresa. E não há a necessidade de tantas entrevistas, tantos testes, porém, há também desvantagens. A questão de não oxigenar a empresa. Nós não temos pessoas novas, com também novas ideias. E, além disso, deve-se ter muito cuidado, porque as pessoas podem achar que alguém está sendo beneficiado nessa questão. Aquela pessoa que pode parecer mais o preterido ou o preferido no processo de seleção. É importante observar muito isso, não demonstrar preferência por ninguém, até porque num processo de seleção, de recrutamento e seleção, não há preferidos, há perfis. Após todo o processo é que nós vamos definir quem é que nós vamos ficar, quem serão aí sim os nossos preferidos, mas eles serão preferidos por conta do perfil adequado e não porque são, digamos assim, os queridinhos, os mais próximos a alguém. Não é isso. É importante observar para que não haja benefício de ninguém. É importante estar atento a isso, porque se alguém for beneficiado ou se a equipe perceber que alguém foi beneficiado, a primeira vantagem que nós citamos, que é a motivação da equipe, cai por terra. Não existe mais motivação, existe sim desmotivação. E o recrutamento externo também tem vantagens e desvantagens. Você busca pessoas no mercado, porém, você tem como desvantagem ser mais demorado e mais caro. Você precisa conhecer melhor esses profissionais. Ele é menos assertivo. Você não conhece. Você fez entrevistas, você tentou conhecer melhor, mas em 3, 4, ou seja lá quantos encontros, não é tão fácil conhecer, não é tão fácil ter a certeza de que o profissional é aquele mesmo quanto seria se você tivesse feito o recrutamento interno. E você pode também desestimular a sua equipe, porque você não olhou para dentro da empresa, você não buscou lá primeiro os seus talentos. Porém, pode ser vantajoso porque você tem novas visões, tem pessoas com novas ideias, você está oxigenando a sua empresa
com pessoas novas, com pessoas que vêm de fora, que conhecem um pouco mais do mercado, que têm uma visão diferente das que estão internas. E você jamais vai demonstrar o benefício. Porém, esteja atento para não ser um indicado de alguém que tem algum tipo de privilégio. Sendo indicado e privilegiado, você já perdeu essa vantagem de não ter benefício, passou sim a ter benefício a alguém. Tenha muita atenção no recrutamento de profissionais que são indicados por alguém dentro da empresa. Esteja muito atento a isso, porque isso realmente leva à desmotivação, e se esse profissional for selecionado e a equipe achar que ele foi beneficiado, pode ser que a equipe boicote o profissional. Normalmente isso acaba acontecendo, mesmo que depois eles se habituem à pessoa, pode existir esse boicote. Então, o benefício a algum candidato nunca é bom. Existem algumas formas de recrutamento externo, que são o uso de bancos de talento, que são os currículos que nós já temos recebido, que já existem no banco de talentos ou também chamado de banco de dados da empresa, os e-mails, os documentos impressos, os currículos recebidos através de indicações de candidatos, de profissionais, de funcionários internos, de fornecedores, clientes, tudo aquilo que você já tem, todos os currículos que você já possui e não precisa buscar no mercado. Ou através de anúncios, anúncios em jornais, mídias sociais, rádio. Hoje as mídias sociais têm uma resposta muito rápida. Muitas delas são utilizadas para recrutamento e seleção. Sejam as mídias estilo Facebook ou o LinkedIn, que também é muito útil no processo de recrutamento e seleção, porque ali você já conhece o perfil do seu profissional. Você não precisa pedir o currículo dele, o currículo já está exposto para você. Também o contato com escolas técnicas, universidades e outras entidades. Ali, em geral, as escolas fazem já um processo interno e encaminham para você os melhores candidatos que elas identificaram. Porém, se isso acontecer, observe se estão realmente de acordo com o seu perfil, porque as escolas vão buscar os que têm melhores notas, os que têm melhor comportamento, os que têm um perfil que elas identificam adequado. Porém, a empresa pode estar buscando uma pessoa num perfil diferente. Então, se o profissional já vier recrutado pela empresa, ainda assim, faça novamente o seu recrutamento. Em cima deste recrutamento, em cima desta seleção, faça a sua. O uso de agências de recrutamento, assim como os jornais, são um pouco mais caros, porém as agências são muito mais. Normalmente, elas cobram uma porcentagem em cima do valor do salário do profissional. Existem também os pacotes fechados, porém, o mais comum, em grande parte das agências, é que elas cobrem de você um valor, uma porcentagem do salário do seu profissional. 40%, 60%, há empresas que cobram até 150% do valor de salário dessa pessoa. Outras cobram o valor anual. Se o profissional recebe 50 mil anuais, ela quer 40% desses 50 mil. Algumas dão para você uma garantia. Isso é muito importante. Embora seja um processo mais caro, é mais garantido. Por quê? Se o profissional não se adaptar, se você identificar que ele não é o profissional adequado, você tem uma garantia de X meses, em geral 3 meses, que é o período de experiência, para que haja uma reposição. A empresa te encaminha um novo candidato para preencher essa vaga que ficou novamente em aberto. Porém, ainda assim é o processo mais caro. Quando as empresas têm um profissional interno que faça o recrutamento, seja ele da forma que for, sai realmente muito mais barato. Porém, como foi falado, as agências te dão a garantia. Você não precisa fazer um novo processo. Ela já tem as pessoas que você pré-selecionou, as 3 pessoas que se saíram melhor no processo, e aí aquele banco de dados vai estar lá à sua disposição caso haja necessidade de repor o profissional. Por fim, o recrutamento misto, que utiliza as 2 formas de recrutamento anteriormente citados. Você tem o recrutamento interno e o externo.
agindo da mesma forma, agindo juntos. Ou seja, você tem os candidatos externos e aqueles que você identificou dentro da sua empresa como tendo o perfil da vaga ou que se candidataram à vaga. Fazendo o recrutamento misto, pode ser que haja uma assertividade maior, porque você buscou pessoas fora e pessoas dentro. Você deu oportunidade para ambos. E assim, o processo flui de uma maneira mais fácil, mais assertiva realmente. Existe a possibilidade de você fechar a vaga. Fechar a vaga significa ter o candidato ideal ou aparentemente ideal, porque você só vai ter a certeza depois que você realmente tiver esse profissional dentro da empresa trabalhando, mas você fechou a vaga com aquele candidato. Você selecionou. Quando você seleciona, você pode dizer que fechou a vaga. E aí, você terá um mix mesmo de profissionais dentro da sua empresa para fazer o processo de seleção. Sendo assim, sendo misto, existe uma capacidade realmente muito maior de acertar. Até porque você mostra para o seu público, seja ele interno ou interno, sejam seus clientes internos, os profissionais ou externos, parceiros, clientes, comunidade, que você dá oportunidade tanto dentro quanto fora da empresa para que bons profissionais sejam inseridos nela. Aqui listamos os principais motivos para um recrutamento. Obviamente, existem mais motivos, porém aqui estão os mais comuns. Obviamente, quando um profissional sai da empresa, é importante que essa vaga seja reposta. Caso não seja imediatamente, os profissionais que ficaram no setor precisarão dividir um pouco mais as tarefas, absorver a tarefa de quem se foi. Então, a reposição se dá, neste caso, por demissão, por desligamento de um profissional, seja por iniciativa do empregado ou do empregador. Pode ser uma quebra contratual, uma demissão por justa causa ou sem justa causa. Pode ser uma aposentadoria. E aí, nestes casos, a gestão do conhecimento é muito importante. O profissional que sai leva o seu conhecimento. Porém, cabe à empresa ter sabedoria para manter um pouco desse conhecimento dentro dela. O ideal seria que o profissional que está saindo pudesse participar do treinamento do novo profissional. Caso isso não seja possível, que pelo menos ele deixe os seus conhecimentos com os demais profissionais, que compartilhe aquilo que ele sabe, aquilo que ele aprendeu, para que os profissionais que estão na empresa compartilhem também com o novo profissional. Gestão do conhecimento não é fácil, não mesmo, porque o conhecimento é aquilo que ninguém tira de ninguém. Uma vez que você aprendeu e desenvolveu aquela habilidade, ela é sua. Porém, a empresa precisa. Também temos um outro motivo, que é o aumento de quadro, por expansão ou ampliação da empresa ou do setor. Pode ser que somente aquele setor que está com uma vaga esteja crescendo, ou pode ser que a empresa como um todo esteja crescendo. Podem haver fusões na empresa, aquisições de novas empresas, uma mudança de equipe ou de gerência. Em geral, o novo gerente, o novo diretor, acaba por querer fazer algumas mudanças. E nessas mudanças pode ser que um profissional não se adapte, opte por sair, ou que o próprio gerente, novo gerente, queira desligar algum profissional. Aí, a gestão da mudança também faz parte da atividade de RH. Gestão de mudanças é um dos tópicos que nós falaremos a seguir. Porém, apenas para que você saiba, quando há um descontentamento, um desconforto com relação a alguma mudança, o RH pode intervir e deve intervir. Também pode haver a divisão ou ampliação dos setores. Nós falamos anteriormente de ampliação somente do setor, porém, o setor pode estar sendo dividido. Vamos usar o exemplo do RH. Em uma empresa que exista um setor de gestão de pessoas que compreenda recursos humanos e departamento pessoal. Digamos que exista uma nova diretoria, uma nova gestão, que opte por dividir esses setores. A partir de agora, o recursos humanos usará uma sala e o RH e o departamento pessoal, uma outra sala. Sendo assim, há uma divisão.
Uma divisão supõe uma especialização maior, profissionais especialistas naquelas atividades. Eles não serão mais generalistas como eram antes. Também é uma gestão de mudanças, gestão de conhecimento, mas é necessário que haja um recrutamento. Ou a aquisição de novos maquinários também, de novos softwares, de nova tecnologia. Tudo isso pode pressupor um recrutamento ou um treinamento. Como é que a gente sabe que o perfil do candidato é realmente o perfil que a gente busca? Bem, pelo currículo, é possível apenas que você imagine que seja um perfil adequado, um perfil profissional adequado, mas não o perfil subjetivo, o perfil pessoal. Isso somente através da seleção. Portanto, a descrição de cargos é algo extremamente importante para auxiliar neste processo. O recrutamento é uma função estratégica. O RH participa da estratégia da empresa também através do processo de recrutamento. É preciso que nós saibamos qual é a visão, a missão, quais são os valores da empresa, para que a partir disso nós possamos buscar os profissionais para ocupar aquela vaga. Sempre observando o perfil deles, o perfil que nós buscamos e também o perfil da gerência e da equipe que irá trabalhar. O cruzamento dessas informações se dará no processo de seleção. Aqui um exemplo de descrição de cargos. Obviamente, em algumas empresas você terá uma descrição mais sucinta, em outras uma descrição muito mais complexa, mas aqui um modelo para que você saiba do que se trata. Nesta descrição, nós temos o título do cargo, no nosso caso é o ajudante de manutenção, a área que ele trabalha, a área de manutenção, ou, em algumas empresas tem um nome um pouquinho diferente, mas manutenção ainda é o nome tradicional, uma descrição sumária. A grosso modo, o que essa pessoa vai fazer na empresa? É isto que estará descrito. Pode ser em tópicos, várias coisas listadas, ou você pode ter um texto corrido citando tudo isso. Em geral, há também uma descrição mais pormenorizada a respeito dessas atividades. Se você citou que ele irá executar serviços gerais, por exemplo, você pode descrever quais são esses serviços gerais na descrição pormenorizada, abaixo da descrição sumária. E aí você tem também as especificações básicas. O que essa pessoa precisa ter para ocupar o cargo? É isso também que nós iremos buscar no currículo. A pessoa tem, como pedimos aqui, ensino fundamental completo ou primeiro grau completo, experiência de 6 meses a 1 ano, pode ser experiência na função, como ajudante realmente de manutenção, ou na área de manutenção. É importante também especificar, pelo menos no pedido, no requerimento de vaga. Aqui nós podemos descrever também quais são as competências necessárias, as competências essenciais e as competências desejáveis para este funcionário, para este novo profissional. A partir disso, nós vamos buscar nos currículos recebidos ou nas indicações recebidas profissionais que estejam de acordo com o que nós queremos. Existe um documento chamado requisição de pessoal ou requisição de vaga, que você pode encaminhar para o seu profissional requisitante dessa vaga, o gerente da área, o coordenador da área, e aí ele vai preencher com as questões específicas, que podem não estar todas descritas neste documento de descrição de cargos. Você pode pedir a ele para dizer qual é o período que o profissional irá iniciar, qual será a necessidade de experiência especificamente em quê, porque muitos currículos vêm descritos o que a pessoa fez, né? Ela coloca lá o cargo dela, auxiliar de manutenção, de tanto a tanto na empresa tal, executando tais atividades. Ali você já sabe se ela executou a atividade que você precisa que ela tenha conhecimento. Então, esse documento de requisição de pessoal pode ser utilizado pelas empresas ou pode ser apenas um pedido por e-mail. Para evitar acúmulo de papel no setor, o solicitante da vaga encaminha um e-mail para o RH informando preciso de profissionais ou de um profissional com estas e estas características. A partir dali, há uma abertura de vaga oficial
e o RH vai em busca do profissional. Portanto, existem formas variadas de haver uma requisição de pessoal, porém, é importante que ela seja formal. Evite aceitar requisições apenas verbalmente. Pode ser que no futuro você tenha dificuldades em comprovar que foi pedido aquele requisito que você buscou no profissional. Se está escrito, não há como fugir. Alguém solicitou, alguém escreveu e alguém assinou preferencialmente esta requisição. E isto sim vai ficar guardado. Se não for em papel, vai ficar guardado virtualmente na sua caixa de e-mail, ou você vai imprimir essa requisição e guardar, mas é importante ter um documento arquivado em que alguém solicite essa vaga e que essa vaga principalmente seja aprovada pela direção da empresa. Em geral, a solicitação vem de uma gerência e a aprovação é feita pela diretoria. Por isso, a requisição de vaga pode ser importante. O documento de requisição de pessoal, em que você diz quem será o profissional, qual será a vaga, na verdade, quem é o gerente imediato, o diretor que aprova e qual é o perfil e a data de início que você fez esse processo. Além disso, você pode ter um outro controle dentro do setor de recursos humanos, que é o controle impresso ou virtual, onde você cita o nome dos candidatos, um contato deles e você diz se eles foram aprovados, reprovados ou aprovados com restrição. Vamos mostrar para vocês a seguir estes documentos. Aqui um modelo de requisição de pessoal, onde você tem a data de início, a data de requisição desse profissional, ou seja, o início de todo o processo, o setor solicitante e o responsável pelo setor. Eles assinam isso, eles preenchem. Qual é o cargo a ser preenchido? Qual é o motivo desse cargo novo? É um aumento de quadro? É uma reposição? Se é uma reposição, de quem? Quem saiu da empresa? A vaga é temporária? Ou outro motivo qualquer que você queira preencher aqui. Você pode deixar um espaço também para outros e o profissional solicitante vai descrever qual é esse outro motivo. Uma previsão de início e um perfil do profissional. Neste perfil do profissional, você vai descrever como ele deve ser profissionalmente, mas também o perfil pessoal dele. Resistência à pressão, uma pessoa que seja habilidosa na comunicação, todas essas questões vão estar descritas no perfil. Aí você diz a experiência necessária para este cargo, experiência em período, em tempo e também experiência em quê? Quais atividades especificamente? Qual é o pré-requisito? Qual é a competência necessária? Idioma? Qual? E qual o nível? E aí, autorização da gerência, em que data? E autorização da diretoria, em que data? Sempre o profissional de maior cargo na empresa precisará saber que está havendo uma requisição de pessoal, está havendo um processo seletivo. E ele deve autorizar, até porque tudo isso também faz parte da questão estratégica da empresa. Como nós falamos, recrutar é estratégico. Se é estratégico, faz parte do planejamento estratégico da empresa repor aquela vaga? Provavelmente não. Pode ser que, caso uma vaga seja extinta, não venha a ser reposta com outro profissional. Extinta mesmo o cargo, extinta a nomenclatura. E aí pode haver uma mudança de nomenclatura, pode haver uma mudança de atividade, por isso a requisição é tão importante. E aí nós dizemos quando o recrutamento iniciou no RH e ao final dele, quem foi selecionado, em que data. Porque aí você pode também incluir a data que ele foi encaminhado ao departamento pessoal para admissão, a data que ele foi admitido, depende, é claro, do nível de assertividade que você quer ter. Quanto mais, melhor. Quanto mais informações, melhor, para que você no futuro não se perca com relação a isso. Porém, esteja certo de que as informações colocadas na requisição são informações realmente relevantes e importantes. Não coloque nem mais nem menos. Com o tempo, a requisição vai sendo adaptada à necessidade da empresa, à realidade da empresa, e aí
teremos uma requisição mais completa, mais complexa dentro da necessidade. Também um modelo de recrutamento e seleção. Estamos falando inicialmente de recrutamento, porém, ele serve também para a seleção de pessoal. Você vai dizer o nome do candidato, um contato. A entrevista com o RH foi em que data? Ele foi aprovado? Se ele não foi aprovado, não tem entrevista com o solicitante. Mas, se ele foi aprovado, aí sim ele pode ser repassado para o solicitante da vaga. Em que data? Foi aprovado? Aprovado com restrição? E qual é o status? Ao final, você vai dizer qual foi o candidato aprovado pelo RH e pela área solicitante. Assinatura e carimbo de quem entrevistou no RH e de quem entrevistou e aprovou na área solicitante. Isso é muito importante. É importante que as pessoas se comprometam. A assinatura é o maior comprometimento que há. A partir do momento em que a pessoa aprovou um profissional, ela precisa atestar que ela aprovou, assinar que ela aprovou. O RH não faz a seleção final. O RH é responsável por iniciar o processo e encaminhar para pessoas que tenham competências técnicas para avaliar aquele candidato. A menos que seja um candidato para o próprio RH, o RH não tem competência técnica para dar o aval, para dizer é este ou aquele profissional. Por isso, é importante que o solicitante da vaga se comprometa e assine que ele sim aprovou aquele candidato. Bom, o RH, de posse de tudo isso, vai fazer o anúncio da vaga, sabendo qual é o perfil, quais são as exigências, e aí você vai citar no anúncio aquilo que a empresa permitir. Algumas questões são sigilosas, algumas empresas optam por não colocar salário, por exemplo. Então, observe o que a sua empresa preconiza e coloque no seu anúncio. Porém, óbvio, é importante citar a área, a escolaridade, a experiência e o endereço para envio do currículo. Este anúncio é feito pelo setor de recursos humanos. Pode ser um anúncio interno, pode ser um anúncio externo, externo no mural da empresa, do lado de fora. Algumas empresas têm essa prática de deixar um anúncio no seu portão, um quadro de vagas do lado de fora, onde as pessoas vão saber quais são as áreas que elas estão buscando, ou mesmo anúncio em jornal, anúncios em mídias sociais, anúncios em TV, rádio. Vai de acordo com o perfil da empresa, com a localização. No interior, o rádio é muito utilizado, porque as pessoas ouvem muito, até mesmo nos ônibus existe o rádio, e ali os anúncios são muito bem recebidos pela população. Em outras, ou em cargos de nível hierárquico superior, em geral são em jornais específicos, ou até na televisão. Vai variar de acordo com o porte da empresa, localização e nível hierárquico do cargo. Passado o processo de recrutamento, chegamos à seleção de pessoal. A partir daí, o psicólogo, o analista, o assistente, o administrador, aquele responsável pela seleção de pessoal, poderá identificar, avaliar se o perfil psicológico desse profissional está de acordo com o que a empresa quer, com o que a empresa busca. O perfil profissional, provavelmente sim, pois isso está descrito no currículo. Embora algumas empresas optem por telefonar para as empresas descritas no currículo, buscar referências, não é uma prática tão comum. A prática mais comum mesmo é que você conheça o seu profissional e, a partir daí, você tire as suas próprias conclusões. Existem empresas que fazem esse tipo de telefonemas, que entram em contato, e os próprios candidatos costumam colocar uma referência no seu currículo, mas, em geral, a entrevista, os testes, as avaliações presenciais podem suprir essa necessidade. Quais são as formas de seleção? Temos várias, isso varia de cargo para cargo, de empresa para empresa, mas a entrevista é a principal forma de seleção, seja ela pessoal ou virtual. Muitas empresas hoje utilizam as mídias, entrevistas via Skype, via telefone. A partir dali, elas já queimam uma etapa, por assim dizer, porque pode ser que o candidato esteja muito distante, pode ser que ele não tenha facilidade
de ir à empresa por já estar empregado e aí precisar faltar ao seu emprego atual. Então, o telefonema, a mídia, ela auxilia muito para que já haja um conhecimento prévio, um teste prévio quando há necessidade de algum conhecimento de idiomas. A partir daí, você já faz um filtro e faz ou não a entrevista pessoal, mas a entrevista é primordial, virtual ou presencial. Testes psicológicos são opcionais. Algumas empresas utilizam somente os testes específicos, que são os testes da área em que o profissional está se candidatando, um teste de contabilidade, um teste de RH, um teste da área comercial, conhecimentos específicos daquela área, e ainda as dinâmicas de grupo. Com relação às dinâmicas, é importante ter atenção e que a pessoa responsável pela aplicação da dinâmica seja um facilitador experiente. A entrevista pode ser psicológica ou técnica. A entrevista psicológica, em geral, é feita pelo RH, com a presença de um psicólogo. A entrevista psicológica somente é feita por psicólogo. Se não tiver psicólogo na empresa, é uma entrevista, estruturada ou não, mas nunca psicológica. E a entrevista técnica. Essa entrevista técnica pode acontecer depois da psicológica. Normalmente acontece assim: nós fazemos as entrevistas com o psicólogo ou com o avaliador. A partir daquela entrevista, o profissional é pré-selecionado ou não. Os profissionais pré-selecionados são encaminhados para a entrevista técnica com a área solicitante. Por isso, são dois tipos de entrevista. Testes psicológicos também são aplicados no processo de seleção, porém são opcionais. São testes projetivos ou de personalidade que o psicólogo e somente o psicólogo poderá definir qual será o teste aplicado para aquela aptidão que se deseja verificar, observar e conhecer o nível que o profissional tem desta aptidão. Novamente, somente psicólogos e psicólogos com registro ativo no conselho. Isto dará uma garantia maior à empresa. É importante ter o registro ativo no conselho. Após a aplicação do teste, é feito um levantamento e é elaborado um laudo ou um parecer psicológico. Este laudo ou parecer pode ser feito também juntamente com a entrevista psicológica e com a dinâmica de grupo, que aí vem um parecer mais completo, informando sobre tudo. E isso é encaminhado para o RH ou para a área solicitante. A partir dali, o RH ou o psicólogo vai dizer se o seu parecer é favorável à contratação ou não. Isto, sendo feito, deve ter um peso na empresa. Não é necessário contratar um psicólogo se o que ele diz não será ouvido. Ao ter um psicólogo na empresa, o seu parecer deve ser sim levado em consideração. Afinal de contas, é um profissional gabaritado, experiente, para fazer tal avaliação. Esteja atento também, pois alguns testes psicológicos já não são mais favoráveis, não tem mais o parecer favorável do Conselho Federal de Psicologia. E os testes devem ser sempre testes originais, não podendo ser utilizada cópia. Os testes específicos são aqueles que a área solicitante prepara e encaminha para que o RH aplique no candidato. Pode ser a própria área solicitante a fazer essa análise ou essa correção, ou pode haver uma grade de correção para que o RH mesmo faça, evitando assim um desperdício de tempo nessa correção. Pois pode ser que a área solicitante tenha outras atividades a fazer e acabe protelando um pouco essa análise e essa correção. Se houver um gabarito, uma grade de correção, pode ser que o processo seja agilizado. São testes de idioma, de informática, conhecimentos específicos da área e testes físicos. Testes físicos aqui mais comuns em seleções públicas. Por exemplo, uma seleção de um policial, é necessário que ele tenha um vigor físico para que ele possa ir em busca quando houver necessidade de alguma perseguição, alguma questão. Então, ele faz um teste físico, um teste de corrida, um teste de flexão, vai de acordo com a área. Mas em empresas, isso é mais comum para cargos como, por exemplo, mergulhador.
Mergulhador precisa ter aptidão física, ele precisa ter uma boa apneia, ele precisa saber nadar, e aí sim os testes físicos são eliminatórios. As dinâmicas de grupo, quando aplicadas, precisam ser aplicadas por facilitadores, como são chamados os profissionais que aplicam as dinâmicas de grupo, gabaritados, experientes, conhecedores do que estão fazendo. Pois, no processo de dinâmica de grupo, pode haver algum problema, algum conflito. Algumas dinâmicas são aplicadas realmente para gerar conflito e para saber como o profissional irá lidar com este conflito. Pois pode ser que o setor seja um setor que tenha conflitos. Então, o facilitador precisa ter um olhar correto sobre a situação e precisa ter um controle dessa situação. Imagine um facilitador que crie um conflito num grupo de trabalho e não saiba resolver isso. De repente surja uma agitação no grupo, pessoas fiquem irritadas, nervosas. Isso é muito importante, é muito sério. Portanto, evite situações constrangedoras tendo profissionais gabaritados na dinâmica de grupo. Bem como evite testes psicológicos e dinâmicas de grupo que possam constranger. No caso dos testes, dificilmente vai haver algum constrangimento, a menos que seja um teste mal aplicado. Caso você tenha um teste para profissionais de nível superior, você aplique em profissionais de nível fundamental. Por isso, a necessidade de um profissional. O profissional vai saber o nível de escolaridade necessária para aquele teste. E no caso das dinâmicas, pode ser que alguma dinâmica cause sim um constrangimento. Uma dinâmica de dança com profissionais que sejam tímidos. Algumas empresas já foram até mesmo processadas por dinâmicas de grupo constrangedoras. Então esteja atento a isso, tenha sempre um profissional gabaritado. No caso de dúvida, não faça. Tenha sempre pessoas que possam fazer, que tenham experiência e habilidade para tal. Finalizado o processo de recrutamento e seleção, teremos um parecer final da área solicitante. Aquele profissional que solicitou a vaga irá nos dizer quem ele selecionou. Isto porque o RH encaminha para a área solicitante os candidatos que têm uma avaliação positiva, que têm um parecer positivo, seja do psicólogo que entrevistou, seja do profissional de seleção que entrevistou, e aí a área solicitante dá o seu parecer. Aprovando alguém, continuamos todo o processo e aí vem a integração. O profissional é encaminhado para o departamento pessoal para a admissão, para preenchimento de documentos, para levar essa documentação pessoal e assinar o contrato com a empresa. E, se o profissional não foi selecionado pela área solicitante, se a área solicitante não gostou de ninguém, podemos refazer o recrutamento ou também encaminhar os profissionais que tiveram uma avaliação com alguma outra restrição. Porque a restrição do RH pode não ser a restrição da área solicitante. Por isso, o diálogo é sempre importante. Por isso, a parceria com os setores é sempre importante. Aí sim, quando finalizar o processo de seleção, iremos iniciar a integração, o treinamento, o desenvolvimento, as avaliações e tudo isto no módulo 2. Vamos lá?